Gente, boa noite novamente, né? E como eu tinha prometido, né, nós vamos fazer uma live hoje falando sobre a morte, certo? Eu sei que não é um assunto muito interessante, muito legal, que as pessoas não falam normalmente. E aí eu escolhi esse assunto exatamente porque eu sei que as pessoas não falam com facilidade, né? E eu quero só registrar aqui já, que está na sala, Sheila Potiguar, Fátima Rocha, Zilma Vasconcelos. Pastora Zilma, você vai encarar esse assunto, pastora? Pastor João Maria Albuquerque, né? Estamos aqui na sala. E assim, eu quero agradecer a presença de vocês, certo? E a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da morte, numa perspectiva, fazendo, claro, uma abordagem cristã, mas primeiramente fazendo toda uma introdução para a gente compreender, ou pelo menos fazer uma análise mais próximo, né, dessa questão fora do tabu, né? Porque a gente tem muito tabu sobre a morte, tem muita questão assim, de medo, tem muita gente que não gosta de abordar o assunto. E eu, na minha experiência como pastor, então, às vezes eu tenho um problema com as pessoas, porque eu vou falar sobre, às vezes no meio do sermão eu falo sobre morte, e tem gente que não gosta, certo? E aí, com certeza, deve ter gente que tem dificuldade. Mas vamos lá. Então, o que é que eu quero abordar nessa noite sobre esse tema? Está aqui Denilson, Júlio César, Divina, minha irmã, Michele, Osaías Carapuça, Carlos Miguel. Então vamos lá. Vamos ver se a gente vai ter uma conversa legal. Então, qual é a primeira coisa que eu quero abordar? Depois a gente ora, certo? Eu vou começar já fazendo alguma abordagem. No final a gente faz uma oração. Acho que quando a gente fala de morte, eu queria ler dois textos que estão na Bíblia. Um texto está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4, e o outro texto está em Filipenses, do capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 24. O texto de Eclesiastes diz assim: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Esse é o texto, certo? Então, o sábio prefere a casa de luto. O tolo prefere se relacionar melhor com a morte e não com a festa. Com o luto e não com a festa. E o texto de Filipenses diz assim, é Paulo dizendo: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Você percebe que os dois textos, ele fala de morte, não de uma forma negativa, nem drástica, nem daquele evento que espantoso. Ele fala de uma forma mais amena, até de uma forma positiva, certo? Então, ok, beleza. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda, que a gente aborde em relação à morte, é a questão de essa visão da morte dentro de um aspecto mais histórico, filosófico, religioso, cultural. A morte, ela sempre esteve presente na vida do homem. Aliás, na vida dos seres vivos, né?
a morte faz parte da vida. Ela é ligada com a vida. E quando você vai... E olha que muita gente já estudou, filósofos estudaram, muitas pessoas já estudaram esse assunto. E os estudos que existem, eles mostram que desde muito cedo, a humanidade, nas diversas civilizações, quer sejam mais desenvolvidas, quer sejam menos desenvolvidas, mas todas essas civilizações, elas tinham uma relação muito própria com a morte. A morte nunca foi um evento assim descartável, ou que não era importante para essas pessoas. A morte nunca foi desimportante para o homem, seja em qual aspecto, e seja em qual civilização, seja em qualquer momento da história. E aí você tem visões variadas, né? Você tem a visão, a morte para alguns era uma extensão da vida, né? Tinha cultura que fazia uma casa para os seus mortos, porque acreditava que eles continuavam ali perto. Inclusive até hoje na África tem algumas tribos que perto da casa ele faz uma casa para os mortos, porque eles acreditam que os mortos ficam ali quando morrem, né? E fica fazendo parte da família. Então tem essa visão. Tinha a visão que o morto ele podia voltar para atormentar, para meter medo na comunidade, certo? E tinha aquela ideia de que o morto ia aguardar um tempo e depois ressurgia, como era o caso da crença judaica. Os judeus sempre creram na ressurreição. Eles acreditavam que morria, né, e um dia ressuscitava. Não era uma crença só dos judeus. Essa crença também era compartilhada com outras civilizações. Por exemplo, a cultura egípcia, ela acreditava na ressurreição também. As pirâmides, para que vocês saibam, as pirâmides eram túmulos, certo? Então, o faraó, quem tinha mais dinheiro, fazia um túmulo, no caso, mumificava-se, porque acreditava-se que para acontecer a ressurreição, você tinha que manter o corpo, porque a ressurreição teria que encontrar seu corpo ainda em bom estado. E ele não podia ser deteriorado. E aí, por isso que havia um embalsamento, e as pirâmides era, na verdade, um túmulo cheio de labirinto, porque junto com o morto ia todos os seus bens. E aí os ladrões queriam roubar. E as pirâmides eram exatamente para que dificultasse o ladrão de entrar lá. E fazia dentro um tipo de um labirinto cheio de entrada e saída, que era para quem entrasse, se perdesse e ficasse por lá mesmo. Aqueles túmulos gigantes, certo? Mas havia toda essa... Os índios, por exemplo, quando você estuda os índios aqui na América, então eles também tinham uma relação muito, muito amistosa com a morte, né? E tem até acho que é entre que é o Xingu, que é uma tribo bem conhecida que agora, os Guaranis, eu acredito, que eles, quando morria, então ele suspendia o corpo, né, numa árvore, e tinha que ficar uma pessoa da família até que o corpo apodrecesse, porque era para fazer companhia. Então nós temos toda essa mística, né, em relação à morte, nessa questão entre as crenças culturais, religiosas, mas a morte sempre ela ocupou um lugar de destaque dentro de qualquer civilização, ou de espanto, ou então de aproximação, ou então de cuidado com seus mortos. Outra coisa interessante que a gente quando vai estudar, é que a gente percebe que o que se tem conhecimento
mais distante possível, sempre se teve cuidado em guardar os mortos, enterrar, colocar em túmulos. Nunca se abandonou, nunca foi tratado o morto como os animais, né? Alguém morre, pronto, fica aí ao léu, não tem aquele enterro, não tem nenhum ritual. A história, quando você vai estudar, você vai ver que todas as civilizações sempre tiveram um respeito muito grande pelo morto, porque eles entendiam que o morto sempre era uma extensão, continuava sendo uma extensão da família, né? Uma extensão da raça, uma extensão da vida. Ok. Deixa eu ver aqui quem está com a gente. Da guia. Emanuel, meu sobrinho. Não, meu irmão. Pastor Hernandes. Adriele. Eu não sei se o povo ainda está, né? Porque passa aqui, vê o assunto e alguns. Dalisson Souza. Dalisson, meu colega, né, de trabalho. Diga aí, meu querido, como é que você está? Tá bem? Aí em Ouro Branco, a gente está falando aqui sobre a morte, né? Não sei se você tem algum tipo de amistosidade com a morte, ou se tem medo, mas vamos lá. Isabel Eduardo, lá de Currais Novos, também está aqui com a gente. Deixa eu continuar. Então, a gente viu essa questão de uma visão mais ampla e mais filosófica. Uma outra coisa que a gente vai analisar é, trazendo a morte mais para perto da gente, então, nós temos que analisar a morte dentro de um aspecto mais próximo, mais prático. E aí é onde fica a questão mais delicada, né? E aí eu quero analisar a morte, a relação inevitável com a morte. Existe uma relação inevitável. Eu e você, se a gente quiser ou se a gente não quiser, nós temos uma relação inevitável com a morte. E essa relação inevitável, por que ela acontece? Ela acontece porque nós estamos cercados com a morte do outro, né? Logo cedo a gente começa perceber, a gente começa a perder pessoas, amigos, parentes, conhecidos, às vezes próximos, mais distantes, mas a gente perde. E a gente percebe muito cedo que a morte leva as pessoas, que a morte tira as pessoas da gente. Então esse é um aspecto. E o outro aspecto é lidar com a própria morte, a sua própria morte. A morte não é só do outro, a morte também é minha. Eu também. E aí, ela faz parte desse cotidiano muito abrangente que a gente vai viver a vida inteira tendo esse contato com ela, certo? Então, primeiramente, em relação à morte dos outros. Como é que a gente percebe? Como é que a gente lida com a morte dos outros? Primeiramente, logo cedo a gente percebe que a morte leva as pessoas e não voltam mais. Que aquele é a perda para sempre. A perda que não volta. A perda definitiva. E como perder não é bom, principalmente perder quem a gente ama, então isso, muito cedo, isso a gente começa a experimentar essa dor, esse sofrimento, esse medo. E aí, dependendo de como as pessoas passam para a criança a visão de morte, dependendo como o meio que uma pessoa está inserida e ela cresce, ela é educada, ela vai ter mais ou menos, certo? Medo ou estranheza da morte. Ela vai pior ou vai lidar pior, dependendo de como os adultos lidam com a morte naquele meio que ela cresceu. Eu estou falando da criança. Mas o primeiro contato que a gente tem com a morte é com a morte do outro. E parece que lidar com a morte do outro finda sendo dolorido, mas é melhor, né? Não é tão drástico, né? Não é tão
intenso, não mete tanto medo. Porque, no fundo, a gente acredita que não vai morrer. É uma coisa estranha, né? A maioria das pessoas vivem como se não fosse morrer. Vivem assim, se de alguma forma elas têm um pensamento de que todo mundo morre menos ela. E aí pensar na morte às vezes é até uma coisa que não faz parte, né, do hábito das pessoas. Então, olhando esse aspecto, nós vamos perceber que lidar com a morte do outro começa cedo e tem muito a ver com como as pessoas do seu meio lidam também. Uma outra coisa em relação à morte, e agora trazendo mais para perto, é a nossa própria morte. A gente não gosta de pensar na morte. A gente não tem o hábito de ficar conversando sobre a morte da gente e nem dos outros. Por quê? Porque a morte, ela causa medo. Ela causa medo, é verdade. A morte causa medo, certo? O medo não só da perda, mas o medo de você ir, de você deixar, né? Ou então, às vezes, até as pessoas têm até a questão, aquele pensamento que morrer dói, porque você pensa no sofrimento, né? Tem muita gente que tem medo da morte porque acha que na hora de morrer, então é muito doloroso, tal, e que morrer é muito ruim. E aí nós vamos criando todo um imaginário para tornar a morte um monstro, né? E aí, qual é o símbolo da morte? Lembra aí? O símbolo da morte é qual? Para nós ocidentais, é uma caveira, né, com uma foice. Então, gente, é como se, imagine, quando você pensa na morte, você pensa em uma morte, você pensa em morrer degolado com uma foice. Você quer um cenário mais horripilante do que esse? É você ser morto com uma foice, né? Degolado com a foice, ou ser morto sendo cortado com a foice. Então a gente cria esses símbolos que é para tornar a morte mais dramática ainda. A morte mete medo. E aí nós fazemos, inclusive, nós reforçamos isso nos nossos costumes, na nossa cultura, nas nossas crenças, nas nossas superstições, certo? Dando realmente mais medo ainda. E você começa a dizer isso logo para a criança, né? Você começa a meter medo logo quando a criança é pequena, não. Se você alguém vai vir, vai te matar, a morte vai chegar, vão te pegar, tal. Então esse é um aspecto. A morte é ruim para você pensar sobre sua morte e sobre os outros porque você tem medo, porque a morte mete medo. Um outro aspecto é que a gente não costuma olhar para a morte como se ela fizesse parte da vida. A gente olha para a morte como se ela fosse um evento estranho à vida. Um evento separado da vida. A morte não tem a ver com a vida, né? A morte tem a ver com a morte. E a gente só olha para a morte e não olha como ela sendo parte da existência, gente. Mas eu preciso entender que a morte não é esse evento separado, excludente, não é? É um evento que não está associado com nada. A morte está associado com a existência e com a vida. Só morre quem está vivo. Eu gosto muito de uma frase, que essa frase ela é de Ariano Suassuna. E essa frase ela está na obra de Ariano Suassuna, que é na obra O Alto da Compadecida. E essa frase diz o seguinte:
cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala todo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Lembra do quem assistiu o filme do Auto da Compadecida, né, que Chicó, né, ele diz essa frase, tudo que é vivo morre. E essa frase ela é muito filosófica e ela é muito interessante, né? Porque ela fala de uma realidade que é estranha, mas está incorporado e é irremediavelmente inassociado da vida. Então, a morte ela causa também a gente esse pavor e essa estranheza, porque a gente vê ela como se ela fosse um evento completamente desassociado da vida. Mas ela não é, ela faz parte, certo? Pensar na morte como um elemento da vida. Vamos pensar na morte como elemento da vida? Porque quando você pensa na morte como um elemento da vida, aí você consegue olhar para ela e você consegue ver que existem alguns aspectos extremamente positivos pelo fato de você morrer, pelo fato dela existir. E um desses aspectos é a finitude, é a concepção de que eu sou findo, que eu vou findar, que eu tenho prazo, que eu não vou ficar aqui para sempre. Gente, essa concepção, essa noção de que eu não vou ficar aqui para sempre, ela me dá exatamente estímulo para que eu faça as coisas melhor. Para que eu viva hoje de forma intensamente. Para que eu valorize mais quem está perto de mim. Para que eu faça hoje o que eu quero fazer sem postergar, pode ser que amanhã eu não possa fazer. Você entende? Como essa noção de finitude, ela finda acrescentando para a gente alguns aspectos positivos. Vocês já perceberam que as pessoas que têm uma experiência de morte mais próxima, tipo assim, uma pessoa que passa por uma doença muito grave e que quase morreu, uma pessoa que passa por um acidente muito grave e quase morre, ou uma pessoa que tem uma doença que quase leva à morte e ele consegue escapar. Vocês já perceberam que essas pessoas começam a lidar com a vida melhor porque a concepção de finitude passa a ser mais clara, certo? Quando você tem noção de que você um dia vai morrer, então você começa a viver a vida hoje de uma forma muito mais intensa. Você valoriza as mínimas coisas, você valoriza o que tem de melhor. Você aproveita o ar que você respira, você aproveita a pessoa que você tem perto de você, você faz o que tem que fazer, certo? Com intensidade, você não posterga, você não negligencia as coisas e você passa a viver mais intensamente. Por quê? Porque você tem noção de que você vai morrer. Eu tenho uma frase que eu uso para mim e que é uma coisa que eu sempre aplico na minha vida. Eu digo assim: eu não vivo para viver, eu vivo para morrer. Na verdade, a minha experiência com a vida é pensando na morte e não pensando na própria vida. Porque viver está aqui, certo? Eu estou vivendo. Agora, não sei quando é que eu morro. E como eu não sei quando é que eu morro, então fazer as coisas pensando na morte é mais interessante que fazer as coisas pensando na vida. Mas eu não digo pensando na morte como uma forma negativa, eu digo pensando na morte como essa ideia de finitude, certo? Como eu não sei o dia que eu vou morrer, então, gente, eu tenho que fazer tudo pensando como se hoje fosse o meu último dia. Certo? E aí, quando eu faço isso, eu, com certeza, vou viver mais intensamente as coisas que estão ao meu redor. Pastor Alberto Soares
está aqui, Ednete Elias participando, Alexandre Félix, paz do Senhor, meu querido, Dourinha Araújo, Rosenilde, que sempre está assistindo nossa live, né? Roseni, Herberson, Marlene Alves, Alexandre Félix, Zenita Lima. Eu percebo que tem pessoas encarando a conversa, né? Eu agradeço a vocês que estão aí encarando essa conversa, que não é uma conversa que todo mundo gosta, mas eu percebo que tem algumas pessoas que estão participando aqui da live e eu quero agradecer a vocês. É bom saber que tem gente que está aqui comigo. Assim, como eu estava falando em relação à questão de algumas dos aspectos positivos que existe na concepção de morte quando eu encaro ela como parte da vida. A primeira é a questão da finitude. Certo? Quando eu tenho noção de finitude, então eu tenho noção de que eu tenho que aproveitar as coisas e fazer elas acontecerem de uma forma mais intensa. Um outro aspecto em relação positivo em relação à morte é a questão, por exemplo, da própria noção de viver para sempre. Como seria viver nesse corpo sem saber que um dia nós não íamos morrer? Vocês já imaginaram sobre isso? Já pensaram sobre isso? Como seria viver nesse corpo sem saber que a gente nunca ia sair dessa dimensão? Essa vida, ela é chata, não é? Em alguns aspectos, ela é dura. E aí, muitas vezes, a nossa esperança é renovada porque a gente sabe que um dia isso vai findar. E esse aspecto também finda sendo importante, né? Que é o aspecto da própria não eternidade nesse corpo. E aí entra a questão espiritual, né, que aí da nossa fé, que depois a gente vai abordar, que é, por exemplo, eu sei que eu não vou viver para sempre desse corpo, um dia eu vou sair desse corpo e eu vou para uma dimensão melhor, eu vou para uma dimensão maior. E mesmo quem não acredita, até para os ateus, só a noção de que você vai deixar de existir, isso também já é acalentadora, porque você, eu estou sofrendo, essa vida é dura, mas um dia ela se acaba, certo? Um dia eu vou para o estado do nada. O nada para uma vida dura é melhor do que uma vida dura, certo? Eu estou falando para quem não acredita, para quem não crê, para os ateus. Então, a própria noção de que eu não sou eterno, de que eu não vou viver para sempre, de que eu não sou para sempre nesse corpo, também é uma questão alentadora. Eu tenho o aspecto que é de ter finitude, que é para eu fazer as coisas com mais intensidade, mas também eu tenho um aspecto que é de eu não estar para sempre olhando para as minhas dificuldades. Porque na minha dificuldade, na minha vida dura, eu também olho para ela e digo, ela não vai ser para sempre. Ela vai se acabar, porque eu não sou eterno, porque eu não vou viver eternamente nesse corpo. Percebe como isso também é positivo? De dar, ele finda dando um aspecto de esperança para a gente. Tem uma questão que eu quero abordar, que comunica com essa questão da visão de morte com o outro e com a gente, que é a visão da morte hoje. A morte, eu disse que ela é vista de uma forma diferente no decorrer da história. Mas nos tempos modernos, hoje para a nossa sociedade, primeiro no mundo ocidental, a morte ela vai se tornando cada dia um evento muito mais dramático, um evento muito menos desejado, um evento muito mais que ninguém quer morrer. E aí, com o advento da ciência, a gente começou a imaginar que a gente ia vencer a morte. E chegou-se a acreditar nisso. Algumas pessoas nos Estados Unidos ou em países, né, mais ricos, elas congelaram seus corpos
gastando fortuna com o pensamento de que um dia a ciência descobriu uma forma de ressuscitar o corpo. Por quê? Porque entrou-se nessa paranoia de não morrer. E aí, com o advento da saúde, com o advento dos cuidados, com o advento das tecnologias, então a gente começou a entrar naquela ideia de que a morte, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. E como a gente trata muito a questão de não morrer, a gente finda, de alguma forma, dando mais intensidade, não pensando na morte, negando a morte, negando esse evento e achando que a gente vai vencer todas as doenças e que a gente vai ficar para sempre. Eu acho interessante que eu até rio, eu acho realmente isso engraçado. Você vê uma pessoa assim com 80, 90, 100 anos, certo? E aí essa pessoa, ela adoece, ela tem problema de saúde e ela está lá lutando para não ficar boa, para ser curada. E aí quando eu vejo nas igrejas também, não é? Aí tá os velhinhos, bem velhinhos, lá querendo, perdeu a visão e quer voltar a ver, não pode mais andar pela idade, mas quer voltar a andar. Não. A gente finda não se conformando com o decorrer da vida que está se aproximando e que a gente vai morrer. Às vezes até brinco de gente, você precisa ir para casa, se cuidar e se preparar para morrer. Porque é verdade. Né? Quando nós chegamos assim, todo tempo é tempo de você pensar e se preparar para a morte, porque ela pode vir em qualquer momento. Né? Mas quanto mais idade você tem, mas você precisa trabalhar isso, você precisa administrar melhor. Porque quem pensa positivo sobre a morte, finda morrendo melhor. Finda se relacionando melhor, mas também convivendo com a doença nos momentos finais de uma forma muito mais suave, né, do que aquela pessoa que não quer morrer de jeito nenhum, que morre sem querer. Gente, deve ser terrível, né? Você saber que vai morrer e não aceitar a morte e não aceitar a sua finitude. Isso deve ser terrível, né? Porque é uma negação. Tem gente que simplesmente entra num estado de negação permanente e não aceita que ela pode morrer. E aí vive a vida inteira como se não fosse morrer. E ainda tem aquela questão de não querer pensar na morte da mãe, não querer pensar na morte do pai, não querer pensar na morte das pessoas próximas. E aí quando você perde um ente querido, aí você entra em parafuso, aí você surta. Por quê? Porque você não admite, você nunca pensou sobre isso. Essa semana eu fiz um velório. Não, semana passada eu fiz um velório lá em Tenente Laurentino. E quando foi na hora, eu dei uma palavra, uma reflexão, e eu disse uma coisa que eu acho interessante, né? Que é o seguinte: nós não devíamos, a gente não deve, na verdade, não devíamos sofrer pelo evento chamado morte. Não é a morte que faz a gente sofrer e não deveria fazer a gente sofrer. Nós devíamos sofrer pela perda. Tudo bem, sofrer a perda, sofrer o luto é natural, porque você perdeu uma pessoa querida, você perdeu uma pessoa que você gosta, você perdeu uma pessoa que você ama, aí você sofre pela perda, mas não pelo evento em si da morte, porque o evento em si da morte, ele é tão natural e é tão natural que deveria ser encarado com naturalidade. Mas percebe que a gente não consegue encarar assim dessa forma natural o evento? A gente também sofre pelo evento. A gente não sofre só pela perda. A gente sofre pelo evento porque na cabeça da gente a gente não queria que a pessoa morresse. A gente não admite que ela ia morrer. E como eu nunca admiti que minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu avô morresse, então quando ele morre, então eu fico extremamente abalado. Eu, particularmente, certo? É uma experiência minha, eu trabalho muito essa questão, como eu tenho muita... eu me relaciono muito bem com a morte, então eu sei lidar com a morte. Eu já perdi
meus avós, já perdi alguns tios, perdi já minha mãe, certo? E encarei assim de uma forma muito tranquila. Eu fiz o velório da minha mãe e eu amei fazer o velório da minha mãe. Foi a coisa mais interessante para mim. Eu fiquei, eu vou usar aqui uma palavra que vocês não se escandalizem. Eu fiquei feliz, certo? Eu estava feliz no dia que eu estava lá fazendo o velório da minha mãe. Por quê? Porque eu estava cumprindo ali um rito natural da vida e um círculo que se findava para ela e que eu sabia que isso ia acontecer e que eu não podia estar achando estranho aquilo. Eu estava perdendo, estava sofrendo a perda, mas ao mesmo tempo estava muito conformado porque o evento da morte é natural, certo? E aí eu acho que é importante que a gente entenda e se relacione dessa forma. Então, quando eu lido de uma forma tranquila em relação à morte, então eu vou, inclusive, ter essa capacidade de não entrar nesse estado de negação. Quando eu entro no estado de negação, então eu tenho uma possibilidade de realmente sofrer muito mais com a morte dos outros, dos meus mais próximos, como com a proximidade da minha própria morte. E aí você vai realmente sentir muito pavor. Eu quero agora fazer uma abordagem mais cristã, certo? Continuando nesse aspecto positivo, para nós cristãos, gente, olhando para o lado espiritual, então você tem todos os motivos para não olhar para a morte como um evento drástico. Me diga uma coisa, me responda uma coisa, vocês que estão aí me ouvindo. Como é que eu vou experimentar a salvação ou a glória que tem preparado para mim no céu? Qual é a forma de eu experimentar isso? Já pensaram? Eu só posso me aproximar, eu só posso me encontrar com Deus, eu só posso experimentar a glória de Deus se eu morrer. Simples assim. Então, como é que eu, como cristão, eu vou olhar para a morte como se ele fosse um monstro? Não, a morte é um evento que vai me aproximar de Cristo, que vai fazer com que aquilo que eu hoje espero de fato aconteça. E aí, para nós cristãos, é muito estranho quando eu vejo um cristão que tem medo da morte, que tem medo de morrer, que não gosta de falar sobre a morte, que não quer nem escutar a palavra, né, que tem tabu, né, que tem na verdade a pessoa ela tem trauma. Tem pessoas que têm trauma, então você precisa trabalhar esse trauma e começar a olhar de uma forma mais positiva para que Deus possa começar a trabalhar em você. O texto que nós lemos de Paulo, o que é que Paulo diz? Paulo disse, olha, eu estou assim, numa saia justa. Eu quero ir, mas eu também quero ficar. E eu sei que ir é melhor. Certo? Então Paulo diz, eu sei que ir é melhor. Estar com Cristo é melhor do que estar aqui na terra. Porque Paulo tinha essa concepção e essa firmeza de que a única maneira dele se encontrar com o Cristo glorioso, que ele sempre adorou, era partindo desse invólucro material. O texto diz que um dia nós vamos deixar essa casa terrena, o texto de Tessalonicenses, e vamos nos apropriar de uma casa espiritual. E aí, para que eu tenha acesso à minha casa espiritual, eu tenho que morrer. Jesus contou uma parábola, que era uma parábola se referindo à questão espiritual, mas que ela se aplica à questão também da morte física. Ele diz assim, a semente, o grão de trigo, ele só nasce
quando ele morre. Uma semente, para nascer, ela tem que morrer. E para que eu nasça, e para que eu seja, para que eu assuma a minha identidade espiritual, que é a vida definitiva, que é onde eu vou experimentar a eternidade, eu preciso morrer. Mosaías está dizendo assim: mesmo com o arrebatamento, o nosso corpo mortal será transformado. Isto é uma morte. Sim, verdade. Mesmo quem estiver, tempo, às vezes a pessoa, não, eu quero ser arrebatado, mas mesmo quem for ser arrebatado vai ter que morrer, porque você vai ter que ser, esse corpo tem que ser desfeito para poder o outro, para que ele seja ressuscitado. Só que é uma coisa bem rápida, né? A Bíblia diz que será uma mudança drástica. Então você está vivo, morre e ressuscita, mas você morre. Percebe que para nós cristãos, a nossa esperança de vida está em passar pela experiência da morte. E aí nós cremos na ressurreição. E a ressurreição deve ser um fundamento, é um dos fundamentos, uma das pedras fundamentais do cristianismo. Paulo vai dizer que, eu acho que é em Coríntios, em capítulo 15 de Coríntios, se eu não estou enganado, vai dizer assim: se nós não crescemos na ressurreição, se a gente cresce apenas aqui como a vida terrena, se Cristo fosse apenas para a terra, então nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Não, nós cremos na ressurreição, e a ressurreição só vai se manifestar naqueles que morreram. Quando eu leio aquele episódio de Lázaro, sim, eu não olho para o episódio de Lázaro apenas como um milagre. Como um milagre é um evento fantástico, né? Jesus vem, Jesus chega e ressuscita Lázaro. Mas eu olho para o evento da ressurreição de Lázaro com uma visão de quem associa aquele evento com a ressurreição. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está mostrando na prática, e ele está provando por A mais B, que um dia também nós vamos ressuscitar. É uma prova viva de que a ressurreição ela é possível. Quando Jesus chega, no primeiro contato que eles têm com as irmãs, né, que Maria e que Marta, e que Marta vai dizer: ah, Senhor, eu sei que se você tivesse aqui, ele não tinha morrido, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ele diz: não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz: para que você saiba, né, para que você saiba que eu tenho poder sobre a morte, que a ressurreição ela é real e que ela vai acontecer para todo mundo. Então ele chama Lázaro e ele apresenta Lázaro depois vivo ali. Você percebe que a ressurreição de Lázaro não é só um milagre, mas também é uma prova viva de que nós um dia também seremos arrebatados. Certo? Então, é muito interessante que a gente... A Adriele está dizendo: pastor Divino, nunca ouvi ninguém falar da morte com tanta simplicidade. E digo isto no sentido bom. Amém, Adriele. A gente precisa realmente falar, né, com essa simplicidade, com essa amistosidade que ela tem. Ela não é essa coisa que as pessoas pintam. Né? Não é esse monstro que as pessoas pintam. Então, como cristão, eu não posso ter medo da morte. Como cristão, eu não posso ter medo desse evento. Eu posso ter medo da doença. Beleza. Se eu pudesse escolher, eu digo até assim: eu queria morrer saudável. Eu queria morrer assim. Se fosse dependesse de mim, eu queria chegar um momento, aí não importa qual fosse o dia, podia ser hoje, qualquer momento. Deus dissesse: Divino, você vai morrer. Eu digo: beleza. Então eu convidaria as pessoas que eu conhecia,
certo? Chamaria, fazia assim uma despedida, uma festa de despedida. Gente, como seria legal, né? Fazia uma festa de despedida, aí compartilhava, sei lá, fazia aquela festa maravilhosa, como a gente faz uma despedida para ir para qualquer lugar. E aí depois, pronto, pode me levar agora, Senhor. Eu queria que fosse assim, mas não é assim. A gente adoece, certo? Mas tudo bem. Então, se é para adoecer, beleza, que venha a doença. A gente ora para que não tenhamos uma doença mais drástica. Mas, infelizmente, como nós pecamos, e aí nosso corpo é corrompível, a gente vai morrer de uma doença mais grave ou menos grave, mas aqui não podemos olhar para o evento da morte. Eu não posso ter medo do evento da morte. Eu posso até ter medo e apreensão de como eu vou morrer. Será que vai doer muito? Será que eu vou sofrer muito? Esse é outro aspecto, certo? Mas é importante que a gente olhe para a morte com essa visão mais amistosa. Deixa eu contar aqui uma experiência que eu tive um dia no velório era a tia de Evaneide. Evaneide, uma tia dela morreu e a gente foi para o velório. O pastor, ela era da Assembleia de Deus e eu fui participar. E lá na hora do velório, o pastor me deu a oportunidade, né? E assim, e como eu sempre tenho essa mania, né? E esse meu jeito de falar bem da morte. Aí eu peguei o microfone e eu falei da morte de uma forma bem interessante, bem positiva, tal, mostrando a importância, mostrando como cristão principalmente. E eu me lembro que quando eu terminei, aí uma filha da irmã que morreu disse: pastor, você fala tão bem da morte que a gente fica com vontade de morrer. Certo? Mas não é com vontade de morrer naquela intenção assim de não, eu quero morrer porque eu não estou querendo mais viver. Não é nessa intenção. É assim, eu começo a enxergar a morte como uma forma legal, como algo amistoso. Não é essa coisa tão dramática e tão grave que as pessoas dizem. Assim, eu tenho essa forma de lidar realmente com a morte. Para mim, a morte é sempre muito interessante. É tão estranho para os outros. Para mim não é estranho, mas as pessoas acham muito estranho, porque quando eu vou, assim, os pastores normalmente não gostam de fazer velório, não é? Pois assim, eu sou o pastor que gosto de fazer velório. Se tiver um velório, pode me convidar. Eu não tenho nenhum problema de fazer velório. Eu gosto de fazer velório. Eu acho muito interessante. E quando eu vou para um velório, sabe por que eu acho interessante o velório? Porque o velório, ele me coloca perto da morte. Da morte como aquele elemento que vai me tirar daqui e vai me aproximar de Deus. E é estranho, e muita gente acha estranho, mas para mim eu acho normal, que eu vou para o velório e quando eu chego no velório, que eu olho para o morto, eu fico imaginando eu ali no caixão. Certo? E é como se eu fico desejando, mas se fosse eu, se fosse eu. Porque eu queria estar ali. Não é que eu queira morrer, não é que eu acho a vida ruim, certo? Mas é porque eu entendo a morte como esse evento que faz parte da vida e que principalmente ele me aproximará de Deus. E como eu creio nisso, e como a minha vida inteira eu prego a salvação e acredito que estar no céu é melhor do que estar na terra, então não tenho porquê eu não ficar pensando em um dia morrer como uma coisa legal. Adriane, quando você fala, a gente não fica assustado. Pois é, Adriane, não é para se assustar, certo? Não é para se assustar. É para a gente realmente encarar de uma forma interessante, para a gente lidar de uma forma mais tranquila com esse evento que parece que é estranho, mas que faz parte da dinâmica da vida. É o círculo da vida. Gente, é o ciclo da vida. Nasce, morre. Não tem nada mais natural do que esse círculo, né? Do que essa roda girando. É uma roda que gira, né? Morre.
as pessoas mais próximas, depois morre a gente. Mas é a morte que vai cumprindo o seu caminho. Adriana diz, como todos seremos transformados no arrebatamento, não importa a maneira que foi feito o sepultamento. É verdade. Sim, é verdade. Aqui não interessa, segundo o texto bíblico, aonde estiver o corpo, ali se manifestará a ressurreição. Certo? E os anjos vão colher no mar, né, na profundeza da terra. Onde tiver alguém lá que foi sepultado, então a terra vai dar o seu corpo, vai ser ressuscitado. Dourinha diz assim, quando eu escrever, quero ser igual ao Senhor. Não, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor, pastor Divino Félix. Amém, Dourinha. Mas é simples, Dourinha. É só começar a olhar para a morte, né, como a Bíblia apresenta, como Jesus se apresentou. Vamos olhar aqui a forma como Jesus encarou a morte, para a gente terminar, certo? Nós podemos pegar aqui alguns eventos, alguns personagens bíblicos e como eles encararam a morte. Nós temos Estevão, nós temos Paulo e nós temos Jesus. Vamos analisar esses três personagens, depois a gente encerra. Olha, vamos olhar para Jesus. Jesus, ele não se angustiou exatamente com a morte. Ele se angustiou com o sofrimento que ele ia passar. É tanto que ele no Getsemane, ele diz assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele está falando do sofrimento, ele não está falando do evento. Tranquilo, certo? A gente percebe que quando ele chega na cruz, ele está lá tranquilo. Ele está sofrendo, mas ele encara de uma forma muito tranquila. Ele estava morrendo como homem. Ele não está lá apavorado. Ele não está com medo de morrer. Certo? Ele inclusive está conversando com os ladrões. Ele acolhe aquele ladrão. Ele acolhe os soldados. Ele perdoa os soldados. Ele fala com João e com a mãe dele de uma forma bem tranquila. Aí nós vamos ver Estevão. A Bíblia diz que Estevão é apedrejado. E ele estava sendo apedrejado. A gente morrer apedrejado não é bom não, né? Pedra vindo, pedra indo, e você uma bate na cabeça, no corpo. E diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele estava lá ajoelhado, orando. E contemplando a glória de Deus. Ele não estava com medo. Estava doendo? Acredito que estava doendo, mas ele não estava com medo. Porque ele não estava olhando para o evento, ele estava olhando para o seu encontro com Cristo. Goreta Oliveira disse, eu encaro a morte dessa forma, como um processo natural, pelo menos só perder meus pais. Esperamos sempre a morte dos mais velhos. Me sinto conformada. Verdade, a gente precisa se sentir realmente conformada, né? E olhar sem essa dramaticidade, sem esse drama. E olhando para outra pessoa na Bíblia que fala e que aborda essa temática, é Paulo. Paulo, no texto que eu li, ele está falando sobre a questão, né, de não saber se fica ou se vai, mas quando ele se aproxima, quando ele percebe, quando ele vai preso em Roma, e ele percebe que ele vai morrer, ele não se apavora. Pelo contrário, quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim, eu guardei a fé, eu preguei o evangelho, eu fiz tudo e agora eu estou pronto para ser recolhido. Eu estou pronto para ser chamado. Pronto, chegou meu tempo.
quando ele vai na viagem para Roma, ele chega numa das cidades, que eu acredito que é na cidade de Éfeso, e ali tem algumas pessoas que tentam fazer com que ele não vá para Roma, e ele fica brabo. Diz, não, eu vou, gente. Peraí. Vocês estão querendo me impedir que eu vá para Roma. Eu sei que eu vou morrer, mas eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para morrer. Por que eu não posso morrer? Eu estou pronto, certo? Eu vou morrer de qualquer jeito. Então, morrer por amor a Cristo é melhor ainda. Morrer em nome do Evangelho é mais interessante ainda do que apenas morrer. E foi isso que Paulo fez, né? Foi para Roma e lá ele foi morto. Mas ele não fugiu da morte. Então, considerando, né, esses aspectos, que, principalmente como cristão, né, ou como quem acredita em Deus, então nós precisamos realmente entender a morte nesses aspectos. Tem duas coisas que eu quero só abordar para terminar. Na verdade, são duas frases que eu gosto. Eu gosto de duas frases em relação à morte que é extremamente interessante. A primeira é voltar para casa. Gente, essa frase ela é muito interessante. Porque a ideia de voltar para casa, quando você assiste, os americanos eles têm isso muito claro. Quando você assiste um filme americano e que você vê assim, alguém no final da morte, assim, no final da vida, que sabe que vai morrer, normalmente eles usam essa frase: eu estou voltando para casa. Voltar para casa é a ideia de voltar para Deus. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. A nossa casa definitiva é Deus. E a terra também. Olha, nós somos compostos de dois elementos que é a nossa casa. O fôlego de vida que vem de Deus e os elementos químicos que faz parte da terra. Aí você tem carbono, você tem hidrogênio, você tem alguns elementos químicos que potássio, certo? Então, quando você volta, os elementos químicos voltam para a terra, que é a sua casa original, e o seu espírito volta para Deus, que é a sua casa espiritual. De qualquer forma, nós voltamos para casa, para a terra e para Deus, que é a nossa composição. Mas essa frase, voltar para casa, ela é interessantíssima. Eu quero muito dizer isso. Eu quero estar lúcido na hora que eu for morrer. Certo? Quando eu estiver assim, bem pertinho de morrer, eu quero perceber que eu vou morrer, que eu quero dizer essa frase: eu estou indo para casa. Aleluia. Eu quero ir para casa e quero poder dizer isso. E tem outra frase. Irmã Maria disse: eu tinha muito medo da morte, mas de tanto ouvir pastor Divino falar sobre a morte, que passei a encarar a morte com naturalidade. Amém. Amém, irmã Maria Lustrosa. Quem convive comigo sabe que essa fala que eu estou fazendo aqui não é apenas o estudo que eu estou fazendo, não. Ela eu faço disso uma experiência de vida. Eu sempre estou falando, sempre que eu tenho a oportunidade, eu estou conversando sobre isso com as pessoas. Essa volta para casa é muito desejada, quando já voltamos de fato para casa, para Deus. Amém. De qualquer forma, é verdade, Osaías. Então, quando nós nos convertemos, então a gente tem uma volta, né? A gente já volta para casa de uma forma, pelo menos, indireta, mas aí um dia nós vamos voltar definitivamente com a morte, porque aí nós não vamos ter mais o perigo de não estar em casa. Glória a Deus. E a outra frase é o seguinte: a morte é uma necessidade do corpo. Já escutaram essa frase? A morte é uma necessidade do corpo. Um dia, seu corpo vai dizer: eu preciso morrer. E morre. Pronto. Certo?
Então, um dia, o nosso corpo ele vai chegar no limite dele e ele vai dizer, eu preciso morrer, porque chegou a minha hora. E, beleza. Então, a morte é uma necessidade do corpo e são essas duas frases. E a questão de voltar para casa, porque são duas frases que eu gosto bastante, certo? Então, eu acho que a conversa já se alongou e foi interessante. Eu até me surpreendi, né, com tanto de gente que esteve aqui na sala, que participou, que passou por aqui e que interagiu, certo? Agradeço aí a Dourinha, a João Paulo lá do Itãs, a Gorete Oliveira, a Osaías Carapuça, um presbítero ali de Natal, que sempre está participando da live, né? A Jeroma, minha irmã, a Rosenilde, que também passou por aqui, não sei se ainda está por aí, Thalita, ali em Acari, aliás, em Florânia, e a Adriele, né, que esteve aqui, disse foi sim muito interessante. Pois é, Adriele. Então, gente, Deus abençoe a vocês e que a gente possa, na verdade, lidar melhor com a morte, não é? Dentro do possível, trabalhando, quem tem traumas, às vezes nós temos traumas pela forma como a gente foi criado, por aquilo que disseram pra gente, né, pelo monstro que pintaram. Mas a gente vai começando a trabalhar e olhando para a morte de uma forma mais tranquila. Eu tenho uma amiga em Caicó que é Lucineide Medeiros, né? Ela é aquela menina que é radialista. E um dia eu fui fazer um velório, né, do irmão, e ela estava lá no velório, parece que é tio dela. E quando terminou, ela me chamou assim e disse, Divino, ai, como o velório de crente é bonito, é interessante, eu quero que vocês façam meu velório quando eu morrer. E acho que é interessante a gente dar esse tom de amistosidade, certo? Então, eu sempre que faço um velório, eu torno o ambiente muito interessante. Eu faço um velório de uma forma tranquila, para que as pessoas não tenham um ambiente pesado. Às vezes até as pessoas me seguram, né? Tem gente que diz assim, pastor, tenha cuidado, o que o senhor vai dizer aí, para não exagerar. Né? Porque às vezes as pessoas acham até que eu exagero falando bem da morte diante de um velório. Eu fui convidado um dia para fazer o velório de uma senhora que eu nem conhecia. Eu não conhecia a família. Estava precisando de um pastor para fazer o velório e me chamaram. E eu fui, né? E aí eu fiz o velório. Quando terminou o velório, todo mundo chegou para mim e disse, pastor, eu nunca vi um velório tão bonito. Um velório tão interessante. É um velório diferente. O senhor faz um velório diferente. Não, mas eu não faço velório diferente. Eu só abordo o assunto da morte de forma diferente. Certo? Eu não torno aquele momento dramático. Eu reconheço o luto, eu reconheço o sofrimento da família, eu acho importante que a gente tenha o nosso luto, certo? E a gente não pode negar o luto, mas a gente também não pode tornar esse luto mais pesado ainda, tornando a morte esse evento tão doloroso. Gorete Oliveira, cada pessoa é um ser especial, tem o dia e de cada um de ir. Pois é, eu digo que a gente tem, Gorete, eu digo que a gente tem a data de validade, certo? Aí a gente pode ir, dependendo de como a gente é usado, a gente tem o dia dessa data, dessa data chegar à validade, ou mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Mas eu também acredito, e aí a experiência da realidade mostra, que a gente pode sofrer acidentes, não é? Um objeto, mesmo que tenha produto de validade para tantos anos, ele pode ser, dependendo do mau uso, e dependendo de um acidente, e de algo não previsível, ele ser destruído. Às vezes acontece isso também na nossa vida.
A gente pode ir antes do momento da validade por uma questão de um acidente, certo? De um acontecimento que foge do controle da gente. Mas, naturalmente falando, nós temos realmente uma data de validade. Eu não acredito assim que Deus criou a gente. Não, você nasceu para morrer tal dia. Aí uns morrem mais cedo, outros mais tarde. Isso é mais complicado de você acreditar, porque você não tem base. Para nós cristãos, nós não temos base bíblica. Mas essa questão da data de validade, como se você fizer tudo direitinho, você vai morrer num dia apropriado. O seu corpo vai dizer, pronto, hoje é o dia e eu só consigo ir até aqui. Certo? Cada um tem o seu dia. É verdade. Denilson, muito bom aprendermos com o nosso pastor divino. Obrigado, Denilson. Pastor Denilson, né? Agora. Denilson agora é o pastor de Tenente Laurentino. Que Deus abençoe o pastor Denilson. Osaías, apenas para descontrair. Se Terezinha morrer, ficarei sem sogra. Se Roseli, minha esposa, morrer, Terezinha deixa de ser minha sogra. E se eu morrer, nunca mais terei sogra. Gostei, Osaías. Gostei aí do trocadilho. Maria da Guia, eu sei que esse assunto eu gosto de lhe ouvir falar. Amém, da Guia. Amém, queridos. Vamos terminar, né? Vamos encerrar aqui o nosso papo. Vamos orar agora, agradecer a Deus por esse momento. Foi gostoso, foi bom ter essa conversa com vocês, certo? Próxima semana, eu acredito que eu vou fazer na quarta-feira, porque é um dia que... Não, quarta-feira não, na quinta, porque é um dia que eu não faço live, é porque ontem eu teve um imprevisto. Mas a gente eu quero fazer a live, aliás, essa live de estudo na quinta-feira, certo? Aí a gente vai ver um assunto, eu quero um assunto bem diferente, né? Um assunto que as pessoas não abordam com facilidade. Um assunto que tem a ver com a gente, que seja interessante, né? Que se vocês tiverem alguma ideia, pode até sugerir, né? Se for um assunto assim legal, que dê para a gente discutir, fazer uma discussão interessante, fazendo uma abordagem bíblica, prática, para a vida, porque eu acho que fazer essa ligação, se comunicando com a espiritualidade, com a devoção, né, com a vida cotidiana, com as relações humanas, com a gente mesmo, acho que é interessante, certo? Eu tinha pensado num assunto que aí eu não sei, que eu vou ver se eu consigo fazer e falar, que é sobre comunicação não violenta. Esse é um assunto que a gente pode incorporar dentro da questão bíblica, comunicação não violenta. Esse é um assunto bem interessante, que as pessoas não costumam abordar e que dá para a gente fazer uma discussão bem legal. Comunicação não violenta. E aí a gente poderia fazer um trabalho assim, mostrando na prática como nós temos um discurso violento e como a gente deve trabalhar para que nosso discurso seja menos violento. A gente pode trabalhar essa ideia e, quem sabe, eu não faço essa abordagem. É um assunto que também eu tenho uma certa afinidade. Eu já fiz alguns cursos e também a gente tem como fazer uma conexão com a Bíblia, tá certo? Tá bom? Então vamos orar? Vamos orar? Olha aqui a minha amiga Albertina, querida, Deus te abençoe. Eu fiz a live mais cedo, certo? A gente cantou, orou, só que agora no final, essa live aqui foi mais conversando, né, sobre um assunto, e aí a gente já está encerrando, mas amanhã a gente vai ter live novamente, certo? Se você quiser participar, Albertina, é só de 7 horas mas a gente vai orar agora e nós vamos aproveitar e orar por você. Eu já orei na minha live lá, que eu fiz mais cedo, e agora nós vamos orar novamente. E se alguém quiser oração mais uma vez, pode botar aí. Michele Santos, minha irmã Michele, um abraço. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento.
Aí a gente inclui a Albertina, que está precisando de oração para Deus restaurar a sua saúde, né? E a gente continua orando por nós, pelo Brasil, pelas nossas cidades, pelos nossos governantes e repreendendo esse espírito de morte que tem se instalado aí no mundo, para que ele não leve as pessoas antes da hora, né? Que as pessoas morram no tempo certo, sem ser antecipado através desse vírus maligno. Vamos orar? Então, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento e eu quero te louvar por todas as pessoas que estiveram aqui comigo, que ouviram, que participaram, que foram abençoados, que interagiram. E eu quero agora apresentar a vida de Albertina. Tu sabes a sua necessidade, tu sabes o que ela está precisando. E eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor vá ir na casa dela e visite essa mulher. Toque nessa enfermidade e repreenda essa enfermidade e cure essa enfermidade. Que essa cirurgia que não sarou, que ela sare. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno pelo poder que é no nome de Jesus, que essa cicatriz sare, que essa cicatriz possa ser cicatrizada, porque eu creio no poder que é no nome de Jesus. Todos nós sejamos abençoados, tenhamos uma noite reparadora, um sono tranquilo, que o Senhor nos abençoe de verdade. Muito obrigado, Pai, e que todos sejam abençoados. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado porque estive aqui comigo. Obrigado porque vocês estiveram mais cedo, né, na nossa live lá com a irmã Evaneide. Obrigado porque vocês continuaram aqui, tiveram a paciência e a coragem também de estarem ouvindo sobre esse assunto. E que todos sejam abençoados. Uma boa noite. E até amanhã teremos live novamente, de 7 horas estaremos juntos, tá bom? Um cheiro para todo mundo. E Deus abençoe. Amém.